desde os tempos do radinho de pilha, passando pelo rádio do carro, pela TV, pelo celular, até chegar aos streamings ou mesmo os canais de YouTube. Sabe o que não muda quando se trata de futebol nesses meios? Aquela voz que tem a nossa atenção e que em tantos e tantos momentos nos emociona. Eu tô falando deles, os narradores de futebol. Quem são, de onde vêm e do que se alimentam? É o que a gente vai saber hoje. Pode ser pelas análises que trazem, pode ser pelas curiosidades que eles enaltecem no microfone, ou pode ser pelo tão esperado gol que a gente espera ouvir a partir da voz deles. Os meus convidados de hoje são bem conhecidos de quem não abre mão de uma boa partida de futebol. Então, sejam muito bem-vindos, Lucianinho Périco, do Grupo RBS, e Zé Aldo Pinheiro, da Rádio Guaíba. Tudo bem, gente? Meninos, como a gente tem dois estreantes por aqui... que coisa boa você chamar de menino. Começamos bem já, Zé. Não, olha só, eu chamei de meninos e de estreantes. Olha só. Vovô Zé vibrou nessa hora aqui. Temos dois estreantes aqui no Fala Mercado, então eu vou contar para vocês que neste programa o protagonismo é do mercado, portanto, é com vocês, ok? Tá bem. Bora? Vamos lá, bora, partiu. Então vamos lá. Eu quero primeiro começar, claro, sabendo de vocês como é que a narração chegou na vida de vocês. A gente tá falando de duas pessoas que já trabalharam juntas, obviamente, mas são duas gerações um pouquinho diferentes. Me sinto muita saudade de trabalhar com esse cara. Olha, muita saudade hoje vai de trabalhar. ter, eles vão se entregar, eles vão rasgar a seda. Hoje vai estar muito divertido. Por favor, tenha clemência de mim. Não me entrega muito. Mas o Lucianinho, ele é um pouquinho depois ali da geração do Zé, né? Então, eles vão se complementar aqui. Quem começa contando como é que a narração chegou? O Luciano é da geração do Potter. Do Carlos Guimarães. Isso, na verdade eu sou um pouquinho mais velho que eles todos, né? Eu entrei em 98 na Gaúcha para ser estagiário. E todos eles vieram depois, a partir de 99. O primeiro cara que xingou o Macedão. Foi o Lucianinho. Isso é um grande mérito, Macedo, então é esse. Querido, Teu um abraço. título, Lucianinho. Mas a Cristina, esposa do Macedo, ela pega e diz: Lucianinho, um dia tu tava triste no Parcão e eu te encontrei, daí tu veio falar comigo, né? E eu, Cristina, tudo bem? E daí eu vi que tu tava chateado. O que foi, Lucianinho? Eu disse: Cristina, eu não aguento mais o Macedo. Até outro dia a gente se encontrou, ela lembrava dessa história. Tu sofre de hemorragia... verbal, pra falar não. Sincericídio total, Zé, mas como é que é a narração? Uma grande escola de rádio. Uma grande escola de rádio. Como esse cara aqui é uma grande escola de rádio. Já tem um legado bem interessante. Porque é isso, né? Deixa eu começar então depois, então acho que é mais fácil. Vamos lá, Lucianinho. Eu sou o taradinho do rádio, apaixonado por rádio. E eu comecei a ouvir rádio através do meu pai, quando eu tinha uns 9, 8, sei lá, com meu pai, sempre com rádio. E esse cara, então, é uma figura que fez parte da minha construção como tá na tua memória afetiva. Exatamente. Tanto que eu lembro que o Zé Aldo começou na Rádio Gaúcha em 1985. Né? Então, com ele... A família dele tem uma identidade assim, eu percebo... Eu ia dizer, o Lucianinho sabe mais a tua história que tuas datas, pelo menos, a memória dele né? é melhor que a minha. Mas assim, a família dele, por um reflexo da minha convivência com ele, saudável, de amizade, de carinho, mas também por essa coisa do rádio, porque eu tenho a percepção que a família dele foi criada nessa cultura do pai e da mãe ouvir o rádio. Meu tio ouvia muito rádio também, então assim, o rádio teve muito presente sempre desde a minha infância. Tudo fã do Ranzolin, tudo fã do Ranzolin. Também, mas eu digo assim, não, eu tive né? muitas referências, Aldo, muitas referências. Ranzolin, eu peguei já a fase... Oi, Lauro, Macedo. Anos 80, mas narradores. Sim. Ranzolin, né? O Pedro Ernesto mais tarde, porque nessa época o Pedro ele não era narrador, ele era repórter na década de 80. Então era Ranzolin, Haroldo de Souza, que eram os dois narradores naquele momento que eu via a Gaúcha. Sim. Eram os dois principais narradores da Gaúcha. Tinha o Roberto Brauner, um baita narrador, uma baita voz. Sim. Daí o Zé Aldo veio se juntar a esse grupo, né? Uma baita figura humana. Veio o Zé Aldo se juntar a esse grupo. Mais tarde apareceu o Marco Antônio Pereira. E assim a gente vai montando aí. E o Pedro, depois naquele momento onde ele deixa de ser repórter, a partir, acho que, da década de 90, para ser o substituto do Ranzolin. Onde ele passa a ser mais narrador do que repórter. Então, aí tem um cenário de figuras que eu acompanhava.
Então, De peso, hein? De peso. Sem falar pessoal de TV, que na época era, obviamente, o Galvão Bueno, o Luciano do Vale, um pouco do Osmar Santos ainda, né, na Copa de 86, que o Osmar Santos ali narrava na Globo, e depois mais adiante, enfim. Aqui, localmente, primeiro o Celestino Valenzuela e depois o Paulo Brito, que ficou 28 anos. Sabe? Então, são muitas referências que não só de rádio, mas também de TV na narração esportiva. Mas tu entrou querendo narrar? Sim. Porque tu entrou como... A gente conhece aqui, nós mais contemporâneos, Isso. como repórter da galera, né? Repórter da torcida. Na verdade... Já tinha o foco na narração? O sonho de criança era ser narrador. Ah, legal. De narrar jogo de futebol de botão, de narrar jogo na rua. A gurizada jogando bola e eu quebrei o braço quando eu tinha acho que uns 10 anos e eu narrava o jogo, o pessoal... Né, não podia jogar, ficava na rua e os caras riam, achavam graça e tudo mais. Então vem dessa época, esse desejo. E eu queria trabalhar com rádio e trabalhar com esporte. Isso era um negócio que eu tinha muito, assim, desde sempre. O que tu vai ser quando tu crescer? E uma grande vantagem que o Luciano tem, que ele tem, além da formação acadêmica, ele tem naturalmente uma capacidade de editoração. Ele é o narrador apresentador, é aquele cara que te dá o sentido jornalístico daquele fato com grande desenvoltura. Então essa é uma vantagem que ele tem para narrador. Nós temos na história da narração muitos colegas que o Ranzolin chamava como de papagaios, assim, no sentido que é o cara que só sabe seguir a bola. Quando a bola para, ele não tem senso jornalístico, ele não tem cultura geral, ele não consegue segurar a transmissão. E o comandante é a baliza, ele é o referencial para tudo mais. Ele vai ditar a transmissão em todos os seus aspectos. E essa é uma grande vantagem que tem o Lucianinho. Ele tem formação acadêmica, ele foi produtor, ele foi editor e ele carrega para a narração dele tudo isso. Muito legal. O José Alberto Andrade, que para mim é um irmão, embora sendo meu afilhado, para nós, né? Ele costuma dizer, a gente precisa ter intimidade com a notícia. Por quê? Porque o cara que está do outro lado nos ouvindo, ele percebe quando a gente não domina aquele assunto, quando a gente é curioso naquele assunto. E aí ele não confia em ti. Tu tem que ter naturalidade, tu tem que conhecer, tu tem que dominar. Para nós que trabalhamos sobremodo com o futebol, nós temos que ter cultura de futebol. Chega um curioso lá que quer ser do futebol, mas ele não tem cultura do futebol. Os caras que estão do outro lado do rádio ouvindo, no aparelho, esses caras têm cultura de futebol. Eles conhecem linguagem. O futebol ele é uma formação que começa lá na várzea, na rua, chutando bola. Tem expressões dialéticas do futebol próprias. E quem tem cultura de futebol entende quem domina isso e quem não domina. Então, essa é a vantagem, por exemplo, do Lucianinho. Que quando ele está com o microfone na mão, quando ele está narrando, ele tem toda essa bagagem, ele domina todas essas variáveis. Isso é muito importante. Mas sabe eu avisei que vinha, ia ser mútuo essa rasgação de seda. Mas sabe que eu já pego... Não, ele é um irmão para mim. Não, para mim também. Sim. Então, tipo assim, quando eu sabia que o Zé ia estar aqui... E tu precisa saber de uma coisa. Casa. Uma vez nós tivemos uma briga que nós dois ficamos tristes. Uma briga por essas coisas que acontecem do rádio. E fomos brigando do estúdio até a garagem. Lembra dessa vez? E os caras da rotativa, porque a gente saía do estúdio da rádio e ia por dentro da rotativa, por questão de segurança, para não passar na rua. Os carros. Nem me lembro o que foi, mas assim, ó, o Luciano, aquele baita homem, 2,5 metros. E o Zé Aldo tem? 1,67. E ele me xingava de cima para baixo, assim, e eu olhava para ele e tentava xingar. E nossa... as relações verdadeiras de amizade, elas se solidificam, elas se enraizam, elas se consolidam nisso. Os afetos, eles são feitos também de trombadas. Claro. Não tem só amor em qualquer relação. Tem um embate, muitas vezes. Esse cara, por exemplo, ele é um astro da televisão do Rio Grande do Sul hoje. Ele é um astro da comunicação. Menos, Eldo, menos. E o que ocorre? Comigo, ele é sempre o mesmo. E quando eu falo comigo, ele encontra o meu filho, ele conhece meu filho desde pequeno, ele trata o meu filho como se fosse uma extensão da minha pessoa, com carinho. Então, tu não tem como não gostar de uma pessoa assim. Nós somos, para além da convivência profissional, nós somos amigos. O que facilita muito a convivência profissional, inclusive, né? Para que um seja... A gente conviveu muito tempo juntos, trabalhando, né? E isso criou esse laço muito forte. Tanto que, quando a gente se encontra, e não é toda hora que a gente se encontra, porque às vezes eu tô num jogo, o Zé Aldo não tá no jogo.
Então, a gente se encontra basicamente no estádio e hoje a gente se encontrou aqui. Ou se encontra no evento, aniversário do Macedo. Daí a gente se encontra. Viu, Ana? Aguentava mais o Macedo. Tava na Não, o Macedo é maravilhoso. Cara, o Macedão é aquela cara circunspecta, aquele jeitão de homem sério, mas é um coração de mãe, um cara correto. Um dos caras mais corretos que eu conheço. Mas eu tô curiosa pra saber como é que a narração chegou na tua vida, Zé. Porque aqui eu já vi que é da infância. Contei, então, assim, resumindo, da infância. Já chegou no rádio. Ouvia vocês todos. Quando eu dizia que eu te ouvia quando era criança, era verdade, né? Te chamar de velho. Eu tô pra dizer que eu já nasci, pra não dizer que já nasci narrador, eu já nasci querendo ser narrador. Com essa tua voz, vamos combinar aqui, ó. É verdade, Você que tá nos vendo com essa... Eu tenho vergonha de dizer que eu sou narrador do Zé Aldo com essa voz, gente. Pelo amor de Deus. Tu me lembrou agora uma passagem com o Luiz Henrique Benfica, o Rico. Ele disse assim, falei com o Ranzolin agora, parece que eu tava falando com o rádio. Voz. Parece que eu tava falando com o rádio. Porque o seu Ranzolin era o cara que, no ar ou fora do ar, ele era solene. E a gente entrava na sala dele para conversar com ele, para pedir um aumento. Saía de lá faceiro. Parece que o paraíso tinha chegado. Saía de lá, se fosse naquela época, tu dava até um pix pro Ranzolin. Ele tinha uma capacidade de gestão de pessoas. Ele tinha um poder de encantamento. Mas a voz era sempre... Sim, com uma solenidade, com uma seriedade. Eu lembro quando eu entrevistei o Eloy Zorzeto também, né, colega? E aí as pessoas, e aí, como é que é? Porque aí a galera da TV suscita mais esse desejo mórbido de saber da vida alheia. E eu disse, gente, é a mesma pessoa. Ele é. Ele tem aquele vozeirão e aquela linearidade. Uma humildade, assim, de uma humildade, de um carinho com Mas os é colegas. engraçado não porque tem quem bem isso. Não gosta do seu Eloy. A gente chama de seu Eloy por um respeito, assim. Eu, às vezes, vou entrar, sei lá, tem um jogo de noite, eu tenho que entrar na RBS Notícias para falar do jogo. E eu falo seu Eloy, na formalidade, talvez, de um. Mas tu sacaneia o Eloy, né? Porque ele. Não, mas ele para a idade dele, ele tá jovenzão, cara. Não, mas é que todo mundo chama seu Eloy, sabe, para dar uma coloquialidade na conversa. Seu Eloy, eu fico pensando, pô, eu tô com esse cara. O Eloy, se a gente fosse usar uma palavra para definir ele, o perfil da personalidade dele, sobriedade. Ele é o senhor sobriedade, ele sempre o mesmo. Pô, Torre Gêmeas pegando fogo. Eloy, e ele tá ali na estica. Zé, como é que a narração chegou? Assim, ó, a exemplo da família do Luciano, o meu avô era um cara muito ouvinte de rádio. Não tinha televisão no tempo do meu avô, né? Claro. Pegava, tinha que colocar um bombril na ponta da antena, numa taquara do lado de fora da casa, para ver se ajeitava uma imagem, ficava correndo aquele troço. Era sempre daquelas que quebravam. Então a gente não era da televisão, era do rádio. E o meu avô tinha um Philco Transglobe grande. E ele ficava ouvindo o jogo. Você pegava tudo até. Não, eu ia dizer que tem gente que tá vendo esse episódio, vai assistir esse episódio que não vai saber do que se trata. É um tradicional rádio dos antigos. Aí tinha Grenal. Todo mundo lá em casa era colorado e tinha um tio que era gremista, mas o meu avô era mais influente, então predominavam os colorados na família Pinheiro, né? Opa! Eu ia dizer, temos uma revelação. Mas eu já era neutro desde aquela época. E a minha avó, rapidinho, né? A minha avó, que era uma santa, não falava nada, ela era gremista. E tinha o último filho dos 20 que a minha avó teve. Meu Deus. Ele é 20 mesmo? Sim, e mais 5 netos, eu fui o 25º. Aí, maravilhoso isso, uma família sempre mesa gigante. E 20 gestações, gente. Aí, então, o meu avô tava lá, tinha Grenal, era uma solenidade em casa, todo mundo ali ouvindo, era a Guaíba, basicamente, naquela época, pegava mais forte. E o Ranzolin tinha um poder de fazer uma narração ao estilo gaúcho, que é um forte estilo de influência uruguaia e argentina. E quem mora na fronteira é muito identificado, ouve muito rádio argentino e muito rádio uruguaio. É muito bom de ouvir uma transmissão tanto argentina quanto uruguaia. Eles são jornalísticos. Bom, aí então eu comecei a pegar gosto por aquele negócio. E um dia eu comecei a tentar falar parecido com eles, eu comecei a dizer, não, isso é bom, isso é bom. Aí eu comecei a narrar no colégio polivalente, os guris iam jogar e eu ficava na beira do campo ali narrando. E fui me aperfeiçoando. Aí o meu avô era amigo do dono da rodoviária, e o meu irmão já trabalhava lá.
E o seu Mário falou pro meu avô, tu não tem mais um guri bom desses aí para trabalhar? Não, o outro tá agora terminando, antigamente chamava o ginásio. Com 15 anos era a idade limite da gente começar a trabalhar. E aí eu fui para a rodoviária, mas eu com meu TDAH altíssimo, uma coisa cavalar, eu trocava as passagens, me atrapalhava, não registrava. E o seu Mário, amigo do meu avô, falou, tu não quer trabalhar lá no despacho, que era o setor de bagagens, de remessas, né? Tu faz o despacho de uma encomenda para Porto Alegre, vindo de São Luís Gonzaga, e tu anuncia o ônibus. Atenção, senhoras e senhores passageiros, nesse momento. Com essa voz, imagina só. Olha isso, gente. Os caras da rádio me ouviram, os caras da rádio me ouviram, e me convidaram para ir para a rádio. Claro, tu não quer trabalhar na rádio? Bom, eu não sei fazer nada. Eu gosto de falar no microfone, mas não sei fazer nada. E aí eu fui para a rádio de São Luís, e aí começou. Aí um dia os caras disseram, tu não quer narrar um jogo? Eu digo, é o meu grande sonho. Pois é, nos disseram que tu narra. Eu digo, eu nunca narrei, só de brincadeira no colégio. E eu fui para uma narração e era a grande... Assim, jogada na fogueira. Era a grande expectativa se eu ia conseguir segurar a transmissão. Deles e minha também, porque eu não sabia o que ia... Eu sabia como ia começar, mas não sabia como ia terminar. Sim. E consegui concluir. No outro dia, toda a cidade, que é cidade pequena, né? Todo mundo falando, esse cara da rodoviária narrou, ele narra bem, ajudem ele e tal. E uns 9 meses depois, eu já estava fora de lá. E nunca mais parou de narrar? Nunca mais parei de narrar e continuo querendo aprender até hoje. Isso são quantos anos de narração, Zé? 81, né? 81, vamos lá. Vamos lá, 44 80 eu fui para a rodoviária, 81 eu fui para a Rádio São Luís. Mais de 4 décadas. 44 Lucianinho, anos. tu tá com quantos anos de narração? De narração, muito menos, 2016 para cá. Então, a gente tá falando ali de 10, quase 10. Quase 10 anos, agosto de 16. E é claro, Lucianinho, de narração, né? Como a gente falou, o Lucianinho tá no esporte tinha uma história, há muito tempo. Né, de trabalhando desde 98. Vamos pensar, então, vamos ver se vocês vão conseguir. Elejam uma narração, a narração mais marcante da vida de vocês. Eu tenho uma rodagem menor, assim, mas já são quase 10 anos aí, né? Mas eu quero colocar, na verdade, uma narração que é um contexto. Tá. Foi uma final de Campeonato Gaúcho, na RBS TV, um jogo à noite, que foi decidida por pênaltis, num Grenal. Nem tanto pelo resultado, o Grêmio acabou sendo, foi 0-0, foi um jogo, um Grenal que o André Balada errou o pênalti na bola rolando e depois, na cobrança de pênaltis, ele cobrou o último. E o Paulo Vitor era goleiro do Grêmio. Que arteiro aquele cara, né? Mas assim, o que foi importante aquilo? O drama de narrar aquela decisão por pênaltis, que é muito... Eu vou dizer, acho que uma das coisas mais legais da narração é narrar pênalti. É mesmo? Porque como torcedor eu tenho pavor exatamente, de o torcedor sofre, mas a gente consegue ter o distanciamento para criar todo o drama que aquilo ali tem. Aquilo ali é um drama absoluto. Pro cara que tá torcendo para um lado ou pro outro, nada melhor é que tu tá de sangue doce contando aquilo ali. E tu te envolvendo, obviamente. Então, aquele momento foi uma audiência também da RBS TV, histórica nos últimos anos, assim, de fazer 60 pontos de audiência. Uau. Se pega uma novela hoje, ela não está fazendo 30 pontos. Não está fazendo 30. 60 dá mais de 5 milhões de pessoas vendo. Imagina só, a loucura que é isso. Meu Deus. De share deu 80%, isso, Zé, 80%. Como é bom Esses números a gente ficou sabendo depois, na hora não. Mas assim, tu tá envolvido naquele jogo. Mas tá lá no teu currículo tu te dá conta. Que ano foi isso? Eu acho que é 2019, o 18 ou 19, eu tenho essa dúvida. Eu sou meio ruim de data, assim. Mas foi na decisão que o Grêmio foi campeão. Peraí, vamos na ligar pro Arena. Zé Alberto, vamos perguntar pra ele. Não, se a gente botar no Google aqui, a gente vai lembrar. O Zé Alberto é, entre aspas, nosso concorrente, né? O Zé Alberto é gaúcho, eu sou guaíba. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando me bate uma... Quando é que foi isso? Cabeça, e aí ele sempre responde. Não, eu sou ruim de data. Ou foi 18 ou foi 19, um dos dois. Enfim, mas o ano até é irrelevante. Mas o contexto, aquela narração ali pra mim foi marcante daquilo. E estar neste momento histórico, certamente, porque 60 pontos num jogo é isso. Um isso negócio ficou marcado de lá pra cá, nunca mais teve isso. E antes, muito tempo, não tinha essa marca. Não foi por minha causa, obviamente, não foi pela equipe, mas foi pelo contexto do jogo. Legal. E por ser à noite, que a audiência sempre é maior no futebol, porque a do domingo à tarde na TV ela é menor do que um jogo à noite. Isso é, né? Porque fim de semana às vezes o pessoal sai de casa, enfim. Sim. Tem essa questão. Então esse jogo para mim é essa narração marcante. É a narração da tua vida. Zé? Tem algumas transmissões que eu não consigo esquecer e eu não tenho hierarquia entre essas memórias.
para mim tem uma... Então escolhe uma de forma aleatória. Uma espécie de importância, assim, ó. Só para ser sucinto, não sendo, eu transmiti um jogo em que o Exército ficou a partida inteira sobrevoando o campo de helicópteros com os rambos armados. Uau. E nós narrando da beira do campo em pé. Aonde isso? No Caracaço de 89. Eu pela Rádio Guaíba, com o Luiz Carlos Reck. Puxa, agora estou fazendo confusão? Não, era isso. Era o Haroldo e o Macedo pela Gaúcha, eu e o Reck pela na Guaíba. Venezuela. Na Venezuela. E o Mário Lima pela Bandeirantes. Esse jogo é famoso, essa história é famosa, enfim. Né? O jogo não saiu no dia anterior da data programada, porque destruíram a cidade. Meu Deus. Houve ali a Venezuela estava se ensaiando para uma revolução, troca de regime, sistema e tal. E aí tentaram invadir o hotel para roubar comida, roubar mantimentos. Aquele ano o Inter jogou com o Tátira e com o Marítimo. Acho que foi o jogo do Marítimo. O Tátira é lá na fronteira com a Colômbia. E aquilo me marcou profundamente. Esse é um... Copa de 90 me marcou profundamente, Itália, porque a Argentina ia ser campeã. Era o país do meu coração. Eu ia dizer, como um cidadão argentino. O nosso time fraco, né? Mas chegou porque tinha que chegar, o goleiro pegava tudo, era gol tinha Maradona, só nos pênaltis, e o Maradona com o joelho todo infiltrado, todo podre, o pobre do Diego, e nós chegando, e nós ia ganhar nos pênaltis da Alemanha. Aos 39 do segundo tempo, o Edgardo Codessal deu um pênalti para aquele mexicano, deu um pênalti para a Alemanha, nos derrubou, nós ia ganhar. Eu começo a falar, começo a me emocionar. Eu ia dizer que ali é um narrador mais emocional aqui, né? Era um momento mais íntimo. Eu menino, 83... 83, 82, Grêmio Penharol. Grêmio Penharol Libertadores 83. Eu vim narrar pela Rádio de Santo Ângelo. 5 caras amontoados num chevette. As malas, os equipamentos e mais 5 pessoas num chevette. Um frio terrível. Perto ainda, viagem curta. A viagemzinha curta. Rapidinho, assim, já estava... 2 palitos, como eu narrei o Grêmio campeão da América pela primeira vez no Olímpico Antigo, no velho Casarão, que eles chamam. Nunca esqueci. E aí tem mais 2 momentos assim, que eu chegando à condição de primeiro narrador de uma grande emissora, que é a Rádio Guaíba, e chegado a essa condição de primeiro narrador pela primeira vez, coincidiu, eu dizia para o Nando, que era o chefe da equipe, cara, aposta nisso, o Grêmio vai chegar, aposta nisso, vamos fazer a linha editorial da rádio que acredita que o Grêmio vai ser campeão. Não é que o Grêmio foi para Lanús com a vantagem, e eu narrei o Grêmio campeão. E eu digo, vamos para o Mundial. Agora chegou a hora de eu deixar na memória das pessoas um material histórico como o Ranzolin, como o Haroldo, como os... Legal. Aí eu narrei Grêmio e Real Madrid. E aí, 1-0, aquela falta que bateu na e aí barreira. o Ronaldo veio bater e eu falei qualquer coisa assim, meu Deus do céu, falta um passo da área para o Real Madrid. Os caras da rádio fizeram vinheta. E quando tem uma situação de perigo, um alapuxa, eles colocam, meu Deus do céu, virou vinheta, né? Sim. Então, alguns momentos que eu não... E não tem hierarquia, todos para eles têm o mesmo valor. Eu tenho um momento de agora, recentemente, dia 7 de maio de 2025. O Zé Aldo, imagina, fez milhares de viagens narrando pela Gaúcha, pela Guaíba, Libertadores fora do Rio Grande do Brasil. E eu fui fazer em Lima. O jogo foi um pavor, né? Pavor, jogo 0-0. Estádio vazio, porque o time não tinha torcida. Mas eu fui fazer o jogo do Grêmio lá em Lima, que o Grêmio vai voltar a jogar agora de novo, com a Alianza Lima, só que aquele jogo foi com... Como é que é o nome do time? Até esqueci agora. Que o Grêmio jogou... Boia-Cachicó? Não, agora. Boia-Cachicó é Bolívia, né? O time que o Grêmio jogou, que era da outra cidade que veio jogar. Uns nomes de uns ratão lá, eu sei. Como era o nome do time dos caras, tchê? Era um nome diferente, bem exótico. Enfim, gente. Atlético Grau, lembra? Isso aí. E assim, tá naquele momento para fazer esse jogo, né, pela primeira vez fora do Brasil, num estádio presencialmente, foi um momento emocionante. O jogo foi terrível, mas aí... Mas tu também tem Copas, né? Mas como narrador, narrando alguns jogos de off-tube. Tipo, no Catar e na Rússia. A Márcia não vai lembrar, porque ela é muito jovem. Eu sou jovem, adoro. Eu narrei Inter e Olímpia.
89. 89, no Defensores del Chaco, em Assunção. E o Taffarel jogou uma enormidade. Eu não entendo como tem alguns colorados recalcados que até hoje criticam o Tafa. Que é homem que pegava aquele, cara. E aí o Luiz Fernando Rosa Flores, o Bolinha, que eu tinha narrado ele em Caxias, quando trabalhava em Caxias, ele me faz um gol de bicicleta. O Inter veio assim meio salto alto, meio inflado para o Beira-Rio, para decidir, acabou depois dando aquela tragédia que deu. Perdeu com tudo para ganhar, mas eu fiz o jogo lá de... Tu fez o de lá. Eu fiz o jogo de lá e fiz o daqui também. É porque o Inter depois perdeu nos pênaltis aqui, né? Aqui. Nós dividimos com o Marco Antônio falecido, o Marco Antônio Pereira depois. Marcão. Que figura adorável que é o Papagaio. Cara, tu sabe que tem dois caras que... Mais o baixinho. Parece que ele estava aqui, cara, o Vianney. Ele estava com a gente. Eu não conseguia... O Vianney não estava morto para mim. E aquilo eu chorava muito. E aí, quando o Papagaio morreu, desculpa, o Papagaio era o Marco Antônio Pereira da Silva. Meu irmão, meu amigão, assim. Também desse aqui, né? Brigava com ele, era um alemão brigão, eles brigavam e se adoravam. E ele... Ele brigava? Ele brigava com a sombra, a gente dizia. E o Marco Antônio, quando ele fez a passagem assim, eu fiquei arrasado. Mas aí me aliviou um pouco, parece que o Marco Antônio encontrou o Vianney e eles... Que linda cena, seria lindo mesmo. Como narradores não identificados, né, com torcidas, as críticas vêm de todos os lados. Mas também tem uma série de outras coisas muito boas. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre como é a relação com o público, né? Como a gente falou antes, né? O Lucianinho vem do repórter da torcida, então, muito ali no meio. Sabe, Marci, Aldo, tem uma coisa que eu senti um pouco... quando eu comecei, na verdade eu comecei a ser narrador, uma coisa que eu queria, mas eu fui meio que jogado às feras. Assim. Na verdade eu não tive um tempo de maturação, de preparação. Eu era um repórter de torcida, 13 anos fazendo aquilo e tinha uma aceitação muito grande. Quanto tempo tu fez o treinamento antes de começar? Nada, não teve treinamento. Tá, mas o capacete saiu, tu já estava fazendo uns... Não, eu estava fazendo o seguinte, o que tinha acontecido? O capacete é o Paulo Brito. O capacete porque ele tem aquela cabeça. É verdade, Paulo Brito. A situação é a seguinte, ó, não tinha um segundo narrador na RBS TV, porque o Gustavo Maiago não estava mais na TV, só tinha o Brito. Daí tu tem uma pessoa, o cara daqui a pouco vai ficar doente, o cara vai ter uma folga, vai ter um casamento para ir, sei lá. Enfim, vai ter uma tu viagem. estava sendo preparado para stand-by? Não, ia para ser o stand-by, tanto que eu fiz. Eu era stand-by do... Celestino? Que lance. Eu era stand-by dele. Então, assim, stand-by era para não fazer quase nunca. Então, assim, ó, eu fiz um piloto, acho que era em junho. Tá, fui lá e fiz lá na TV, no estúdio, tipo assim. Gravamos uma transmissão, eu, Márcio Chagas e o Maurício. Tá? Nem perguntei como é que foi. Passou mais um mês, vamos fazer um outro aí, outro jogo também em Porto Alegre, Beira-Rio. Fomos lá para o estúdio da TV, gravamos o segundo piloto, tá? Beleza. E não falei mais naquilo. Eu tinha minha vida, fazia a rádio, fazia direto os jogos, estava nos jogos, sempre nos jogos importantes. Imagina, fazendo torcida, eu fui para a Copa, fui para a Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, qualquer jogo de Libertadores importante eu estava. Mundial eu estava, ou seja, eu estava nos grandes eventos, eu estava sempre fazendo torcida. E daí o seguinte, daí teve toda a questão do Brito de... Tu foi peitudo, porque é uma troca e tanto. Não, Zé, assim, total. É que assim, o Brito resolveu sair. Sim. E assim, uma curiosidade, inclusive vou puxar a brasa pro nosso assado, mas assim, uma curiosidade é que é histórico isso no Coletiva.net, é que o Brito pediu demissão pelo Coletiva, né? Ah, é? Desculpa, gente. Ele tá a caminho da RBS para falar com os seus gestores, e aí a gente tem a informação de que isso vai acontecer, liga para ele confirma, a gente publica antes dele conseguir chegar nos gestores. Então, isso foi em agosto. Então, ou seja, junho, julho, isso foi agosto. E tipo, deve ter sido numa sexta-feira, uma quinta-feira. Na segunda-feira, me disseram, vai lá no Jornal do Almoço que tu vai ser o narrador. Eu disse, vocês estão loucos? Era o César Freitas e o Thiago Cirqueira. Cara, vocês estão loucos, eu fiz 2 pilotos, eu não tenho nem ideia de como é que foi. Mineirinho é gente boa, mas né? a gente confia em ti, vai que a gente confia em ti. E eu fui, né? Aquela coisa, como é que eu vou dizer, vou pensar. No íntimo era o teu sonho, né, pô? Não, e outra assim, vamos lá, né? Ver o que acontece. Como é que é a relação, então, de vocês com o público, então, né? Eu caminhei até aqui para dizer isso. Tipo, eu tinha uma...
Nunca ninguém é 100%, mas assim, eu tinha uma baita aceitação fazendo torcida. Muito, muito. Claro. No estádio, as pessoas me encontravam. E quando eu passei a ser narrador, as pessoas meio que estranharam. Porque basicamente, eu caí de paraquedas, né, naquela função. Era um corpo estranho ali, naquele lugar onde tinha uma pessoa consagrada. Trocou a abordagem? Claro. Consagrada, 28 anos fazendo aquilo ali, e daqui a pouquinho, de um dia para o outro, ela não estava mais ali. Trocou de tribo, né? E o outro estava no lugar ali. E eu senti um pouco, assim. Tu trocou de tribo. É. E até hoje as pessoas às vezes contestam. Mas tu não narra, tu não é narrador, sabe? Tem isso ainda. Claro. Tem isso ainda. E pra ti, Zé? O público? O Zé desde sempre foi. Eu acho que isso... Facilita, né? Facilita. Mas o Zé também tem uma coisa que... Tu tem TV, né? O Zé é muito de rádio. Na verdade, assim, eu fiz televisão durante muitos anos, mas eu acho que eu nasci pro rádio. Eu acho que a voz é mais marcante. Um dia o cara... Como era o nome dele? O nosso colega querido. Ele era da Atlântida, depois estava... No tempo que eu passei pela Bandeirantes, ele estava naquela rádio que fechou de rock. Heron Dalmolin? Não? Era um outro magrinho de barba. Atlântida? Nós fizemos um programa juntos. Não, era uma gente fina, né? Mas não era o outro. Que também era da Atlântida. Eu vou tentar lembrar. O que ele falou assim... nós começamos a falar e era a primeira vez que a gente participava juntos de um programa. E ele falou... Típico locutor de rádio AM, ele falou. Eu tenho na voz. Claro. Quando eu fiz a Copa do Mundo da França em 98, eu peguei isso e usei como um bordão, porque eu trabalhava na transmissão da Rede Católica de Rádio, que era a cabeça de rádio era a Difusora de Goiânia, Jornal do Comércio de Recife e a Clube de Curitiba. Eu era credenciado da RBS, mas eu fui pela Clube de Curitiba. E eu quando eu abria, eu dizia... Eu trago na voz o sotaque do Pampa, José Aldo Pinheiro. E fechava lá com uma fala qualquer quando eu abria as minhas transmissões. Porque os caras, o cara de Goiânia, Pombas, esse sotaque não tem nada a ver com a gente. Né? Claro. Lá o falecido Cunha Filho. Causa um estranhamento. Mas até um respeito ao cara público do Recife. Claro. Ele estava acostumado com o Haroldo... O Haroldo, como é o sobrenome do Haroldo, que é o narrador de lá? Mas na época era o Elefante, o Adilson Couto. E eu associei as pessoas, até lembrar o nome. Pelos apelidos. Não, já surgiram vários, já ouvi vários apelidos aqui. O papagaio, o capacete. E pela clube era o Ulisses Costa, que hoje é o primo do Osmar, que hoje está na Bandeirantes de São Paulo. É um grande narrador. Ele é primo, achei que ele era irmão. Não é primo. O Oscar Ulisses é que é irmão. O Oscar Ulisses, claro. Mas deixa eu dizer uma coisa, Aldo, que eu no fim não falei. O meu sonho também era sempre ser narrador de rádio. A TV, ela surgiu na minha vida totalmente por acaso. Sim. Totalmente por acaso. Sabe? Então, na hora que passou o cavalo encilhado, bom, vai fazer. Tem que montar, claro. Tipo, claro. E o cavalo para te aguentar tem que ser forte. Tem que ser forte. 2 metros E assim, arrisquei, né? Eu coloquei em risco uma coisa que eu estava ali confortável. Sim. Né? E vou dizer, não me arrependo. Gostava muito do que eu fazia, faria de novo. Eu ia dizer, voltaria a fazer. Voltaria a fazer, assim, sem o menor problema, porque é um negócio que eu sempre gostei muito. Eu acabei falando. Essa relação com o público, para mim, ela é muito gratificante, Luciano. Que é, na verdade, o que nos move, né? A gente gosta de aprovação, mas a gente sabe, pela experiência da vida, que tu não vai ter sempre aprovação. Mas vamos falar um negócio bem sério para quem está nos acompanhando. O grande problema hoje em dia, de aceitação ou não, ela vem de rede social. Claro. Na rua, alguém um dia na rua te atacou e dizia, Aldo, tu narra mal, tu não sabe nada. Mas esse cara tava ele estava sem tribuna para se manifestar. Mas eu digo, mas a rede social no olho não acontece isso. Sabe? Claro. Às vezes eu fico estarrecido. As pessoas nos ofendem sem perceber. Claro. Eles se põem numa condição de intimidade, como se tu tivesse Só que a rede social tem a proteção de que tá por trás de uma tela, né? Outro dia vou dar um exemplo. Uma mulher no Instagram, ela estava comentando uma postagem sobre a Renata Silveira, narradora da TV Globo, super competente. E na verdade era um esquete de humor debochando das narradoras, tá? Quem sabe que é um machismo lamentável que existe. Total. E daí é o seguinte, essa mulher, ela pegou e ela marcou a minha arroba para me dar um pau, dizer, vocês estão dizendo que a mulher narrando é ruim porque vocês não viram o arroba Luciano Périco, que é terrível, não sei o quê. Total. Daí eu fui olhar o perfil dela. Corretora de imóveis, do interior aí de uma cidade, uma mulher elegante, bonita,
Tu via assim, uma pessoa de nível. Sim. E daí eu disse, eu vou mandar uma mensagem para ela. E mandei uma mensagem privada. Aquela, fulana, vi que tu marcou minha arroba aqui na tua postagem e tal. Tu gostaria se eu chegasse na tua rede social e dissesse que tu é uma péssima profissional? De que as pessoas não deveriam comprar nada que tu vende? Né? Tipo, sabe? Respeita, assim. Pode não gostar do meu trabalho, não gostar de mim, sabe? Achar que eu não sou bom, mas, tipo... Tu te sente melhor fazendo isso. Diminuir alguém te engrandece. Te diminuir alguém. Exatamente isso eu usei. Sabe, eu fui extremamente educado. Sim. E ela mandou uma resposta que ela pediu assim, uma desculpa de cima a baixo. Sabe que eu nunca tinha falado sobre isso. Eu falei para ela depois, eu repiquei. Eu só te respondi, assim, te mandei uma resposta, porque eu vi que tu valia a pena. Sim. Que era uma pessoa que valia a pena mandar uma resposta. Quando o cara só diz, o Zé Aldo é um idiota, o Lucianinho é um imbecil, cara, tu não vai discutir, entendeu? Não vai discutir. Eu nunca tinha falado sobre isso com o Luciano, mas acontece na nossa vida, às vezes, coisas símiles. Eu tô no auge da guerra ideológica, eu narrando pela Rádio Guaíba. Eu abria as minhas transmissões e antes de abrir a gente publicava o link para a rede social potencializar, o cara ir lá buscar a transmissão e tal. Aí uma pessoa sempre vinha e me desfazia, me desqualificava. Eu digo, mas que estranha essa coisa. O cara pode ficar quieto, não dizer nada. Parece que ele está fazendo uma por encomenda para beneficiar o meu concorrente, me desqualificando aqui. Aí eu fui olhar o perfil do cara. O cara trabalhava num grande consórcio de imóveis numa cidade do interior. E eu mandei também assim no privado para ele, digo, seu fulano, eu trabalho há tantos anos, exatamente, eu disse, mais de 3 décadas. 27 anos na mesma empresa. O senhor sabe que eu sou uma pessoa séria, o senhor sabe que eu sou um pai de família, e o senhor sabe que os meus colegas, muitos dizem que hoje eu sou o melhor narrador do estado. E eu não sei se eu sou, porque gosto cada um tem o seu. Mas as pessoas reconhecem que eu evoluí, reconhecem que eu amadureci, que eu sou um profissional respeitável, confiável, que eu sou sério. Por que o senhor faz isso? O senhor já imaginou, o senhor atacou a Rádio Guaíba, era tudo questão ideológica. O senhor atacou a Rádio Guaíba e atacou o profissional da rádio. Se eu fosse no perfil, que vocês têm rede social aí do consórcio de vocês, e entrasse lá e desqualificasse o produto do senhor, dissesse que o senhor é um péssimo profissional de vendas, que o produto não é bom, como é que o senhor se sentiria? Ele ficou meio, sabe, baqueado e ele nunca mais se manifestou. Os haters, eles são isso às vezes, eles são inconscientes, inconsequentes e inconscientes. Eles não têm dimensão da maldade que eles estão fazendo. Mas às vezes eles fazem exatamente porque eles têm uma tela protegendo eles, né? No momento em que tu enfrenta eles, muitas vezes, como no caso os casos que vocês trouxeram, eles recuam, né? Enfim. Mas na média, eu sou querido, o público me trata bem, eu sempre tenho uma linha educada, dócil de tratar com as pessoas, todo mundo me ouve falando sempre da família, sabe que eu sou um cara de família, eu sempre falo muito que sou argentino, que fui criado pela avó, fui o 25º de 20 filhos mais 5 netos. Então, de regra, as pessoas me tratam com doçura, com ternura. Até os clientes, às vezes, eu ouvi o senhor falando na rádio mais de uma vez sobre esse assunto, o senhor não tem um horário na sua agenda do seu escritório, porque eu quero lhe contratar, eu confio no senhor, acho que o senhor é uma pessoa séria. De regra, eu sou bem tratado mesmo. E sou muito agradecido. Eu falei nisso porque, como o Luciano tocou, nós temos um pequeno público assim que nos ataca. Sempre tem, mas é por isso que eu disse, eu começo a pergunta... Exato, eu começo a pergunta dizendo isso, né? As críticas vão vir de todos os lados. Se eu vou no supermercado, as pessoas vêm falar comigo, vêm tirar foto, eu converso. Sabe? Mas ninguém vem dizer, meu Deus, como tu é ruim. Como tu é burro. Gente, só antes da gente continuar, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa, de oferecimento da Claro. Claro Multi tá na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar, por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite.
Meninos, vamos... A gente tá... Daqui a pouco o diretor tá... Mas já... Então, não, quase. Eu Nós sou estamos... prolixo, conversador. Eu não gosto de falar. Se tu tem A gente pauta, nem gosta, né? Se tu tem pauta, joga, senão vai... Outro dia um ouvinte assim, como tu fala no programa? Eu estudei pra isso. A gente né, paga pra falar, isso. né? O seu Milton Jung tinha uma frase, o seguinte, perguntavam para ele às vezes, o Milton tinha uma capacidade de leitura, assim, fabulosa. Já nos deixou... Que voz, também. Que voz. Ele dizia assim, eu sou pago para ler uma vez só. Porque perguntavam, o senhor não revisa o texto e tal? Porque ele tinha uma capacidade de leitura dinâmica que ele ia corrigindo o português do redator, porque ele estava sempre uma frase na frente da leitura. Ele não É uma errava. capacidade... Mas sabe, Zaldo, que um dia ouvindo o Rogério Belk, nosso colega Rogério Belk, e ele falou sobre isso, da dinâmica de ler o texto. Nunca tinha me dado conta disso. Da dinâmica de ler o texto, de tu estar sempre já com o olho na frente do que tu está lendo. Ajuda muito, cara. Muito. Texto comercial, principalmente, que a gente lê muito. Sim. Não só na narração, mas nos programas, enfim. Essa tática de já estar de olho, um olho no padre e outro na missa. Um olho no gato, outro no passarinho. Falando em ler muito, falando em falar muito e falando em usar muito a voz, eu queria entender com vocês cuidados com a voz, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui de ligar as câmeras. Eu sou um idoso. Já ficaram afônicos, agora provavelmente, né? Tu te cuida, eu não me cuido. Não, eu tô lá com a Mauriceia Cassol, que ela é fono lá da Escola da Saúde, né? A Universidade da Saúde. Como é que é? Eu sempre... Aquela federal que só cuida de... A fundação. Isso ali na fundação. Essa aí. Ela está fazendo um trabalho lá na Rádio Guaíba com todo mundo que precisa de algum ajuste e tal. A gente tem a Rosane Mosman também. Aí graças a Deus, chegou o Sequinho e disse assim, não, eu quero trabalhar o Zé Aldo. O Zé Aldo tem 40 e tantos anos e eu acho que ele sabe o que ele tem e que pode ser corrigido. Aí assim, eu sou um cara extremamente ansioso. Eu tenho a impressão que uma explicação, se sentar na frente de um terapeuta, a gente vai encontrar. Eu venho de uma família de origem muito humilde, criado pelos avós no meio da lavoura. Então, esse mundo assim da comunicação é um mundo muito grandioso para o meu inconsciente de um menino do interior de São Luís Gonzaga. Então, acho que isso gera um caldo de ansiedade em mim. Onde isso se reflete na minha narração, na hora em que eu deveria estar modulando, eu já estou acelerando. E na hora de puxar o grito do gol, eu já estou estrangulado na minha respiração por um processo... quase inconsciente. Aparentemente, basicamente por um inconsciente. processo de ansiedade. Você quem falou, Zé Aldo, tu tá narrando muito, mas tu, curiosamente, com 60 anos de idade, tem coisa para corrigir. Eu digo, eu sei, só que lá na RBS os caras me mandaram fazer fono, e a fono disse assim, tem uns outros caras aí precisando muito mais que tu tem uma voz bonita, esquece isso, vai trabalhar. E nunca fui trabalhado. E eu trabalho 14, 15 horas por dia entre rádio e escritório, eu nunca tirei um tempo. Como agora é parte do trabalho na rádio, essas sessões com a Mauri, eu estou adorando. Ai, que bom, eu né? tô adorando. Que bom. Já o Luciano... Ela está me tirando o excesso de loudness, que é... o excesso de... esses vícios posturais de fala, por exemplo. Tu falar com voz de rádio. Eu concluo agora, Luciano. Ontem eu estava num estacionamento e falei para o cara alguma coisa e alguém me olhou assim. O senhor é radialista, né? A gente não se dá conta. Mas a tua voz, ela já é de radialista. A gente não se dá conta disso. E aí a senhora, eu falei, eu sou. Daí um cara falou, tu é o Zé Aldo, né? E eu digo, sim, tu me conhece de onde? Eu mando sempre mensagem para ti. O cara era filho de um desembargador, estava num estacionamento, e a senhora que estava ali comigo era uma desembargadora. Eu digo, mas o que a senhora está fazendo aqui? Não, é que eles lavam o carro, eu não deixei no tribunal porque eles lavam o carro aqui. Aí eu fiquei todo sem jeito, né? Porque a minha maneira de falar me denunciou. Então, esse excesso de postural de fala profissional, que chama excesso de loudness, a gente está corrigindo para tu desenvolver uma naturalidade respiratória, fazer o relaxamento pós-transmissão para não envelhecer a voz. Tá sendo maravilhoso, coisa que eu não imaginava que tinha. Fico eu com aqueles canudinhos lá, fico com aqueles copos d'água. Canudinho de vidro com uma garrafinha. Mas, Aldo, deixa eu contar um negócio. Agora bastidor, né? Vamos lá.
Eu sempre imitava o Zé Ele Aldo. me imita no meu defeito. Exatamente. Vai marcar, entrou, driblou, bateu, Atenção, voltou, olha lá. falou. Tipo, era isso que eu brincava. Sim. E eu vou te dizer, Zé Aldo, eu faço isso também. Eu tenho essa ansiedade na narração. Olha. Eu já notei isso, sabe? Que eu, às vezes, faço Sim, isso é no que lance, às vezes não tá teu tão... inconsciente tá trabalhando, não tá né, tão importante aquele momento, mas tu trata aquilo como muito importante. E isso é um negócio legal Porque de se trabalhar. no meu inconsciente, Luciano, e para quem está nos vendo em casa, oi, gente, Márcia, no meu inconsciente eu quero ser tão técnico quanto era o Ranzolin, quanto As era referências de vocês, quanto era né? o Vili, Claro. quanto era o Osmar. Esses caras tinham uma técnica de respiração Mas é fantástica. chegar. O Haroldo de Souza, pô, o Haroldo tem 80 anos, continua respirando no ponto certo. Então, o meu inconsciente fica me cobrando isso. Mas é um equilíbrio entre o que é dom e o que é técnica, Porque né? é difícil, né, Zé? Tu chegar na hora do gol e tu tá... Eu faço ideia, eu faço Sim. ideia. Não, e eu acho que as narrações, inclusive, elas mudaram um pouco de perfil, né? Mudaram, Porque, assim, mudaram. antes, o ouvir a narração no rádio era quase, assim, sem conseguir acompanhar aquele fôlego Era todo. metralhadora. Hoje, exato, hoje eu acho que tem um pouco mais. Tem mais Mas, ali, assim, É que na mais TV é animação. mais light, né? E eu é. tenho feito rádio Sim. um pouco bem menos que TV. Eu faço prioritariamente TV, mas eventualmente eu tenho feito rádio. Eu te ouço. E eu sofro às vezes, assim. Sofro no sentido de... A transição. É muito diferente. eu imagino. O ritmo é bem diferente. Claro. A TV tu fala muito menos. A TV tu cansa muito menos. Pô, tu fez TV, tu faz TV. Tem um cara bom que está surgindo. Não sei se ele está surgindo, mas eu estou vendo ele agora. O nome dele é no diminutivo. Ele é da Casé TV. Um cara tem um cavanhaquezinho, um bigodinho, aquele cara narra bem. Mas é isso, assim... é pra Claudinho, nomes, Serginho, não sei o que, o cara Não sei narra também. bem, narra bem. Ele está narrando o Mundial de Eu te confesso que eu vejo pouco a Casé TV. Mas também eles vejo fazem um bem. trabalho bom. Não, eles Eu fazem. imagino que sim. Gente, estouramos. Mandei o meu roteiro pra longe. Pô, eu O queria negócio falar era mais. esse, uma super conversa. Não, daqui a pouco o pessoal já tá aqui me mandando embora. Mas assim, pra gente encerrar, então, com chave de ouro 30 segundos para cada um. Vamos lá. Boa, 30 segundos pra Candidato Zé cada um. Aldo, 30 segundos. O que todo narrador precisa saber? O que todo narrador precisa saber que quando tu tá no rádio, tu tem que dizer pro cara que tá no rádio onde está a bola. E como é que tu vai fazer isso? Olhando a camiseta, o calção, a cor da chuteira, o penteadinho, para saber quem é aquela pessoa que tá ali. E tu vai descrever. Não, e a posição do campo também, né? As pessoas vão te perguntar, mas como é que tu sabe isso? Olha, tem várias coisas. Uma vez eu até falei lá num cara, como é que tu sabe isso, Aldo? Olha, tu faz o campo imaginário, tem o lateral direito, que o repórter vai passar, vai jogar no 3-5-2, então são 3 zagueiros em linha dentro da área. Quando a bola for para a direita, o zagueiro da direita, a bola for para a esquerda, o zagueiro da esquerda, no centro, o zagueiro do centro. Tem um volante, tu já sabe quem é. Os times, eles trabalham dentro de um planejamento. Claro. E a tua narração, ela vai apresentar o jogo mais ou menos com algumas variações. Algum cara pega uma bola, dribla vários. O Carboneiro daqui a pouco tá do lado direito, mas ele vai aparecer do lado esquerdo, e o Wesley, que estava na esquerda no Inter, vai para a direita. Isso é o que pode Pavon acontecer. também já fez isso Cristian algumas Oliveira vezes. no Grêmio, Christian trocando de Oliveira, lado com a isso aí. Muso. Essas coisas é que pode ter mudança, né? Mas O que eu sugeriria? Leiam para ter riqueza de vocabulário, para tu descrever tudo isso e não cansar as pessoas repetindo sempre as mesmas palavras. É importante ter cultura para ser narrador de futebol. Importante compreender o que é notícia. Aquele que vocês que fizeram a academia, fizeram a faculdade de jornalismo, sabem o que... Eu sou radialista, né? A minha faculdade de jornalismo é na prática. Mas tem a pirâmide, né? Então vocês têm que saber Pirâmide o que é invertida. importante, o que vai na base, o que é a notícia. Isso é importante também para o comunicador de futebol, para o comunicador esportivo, seja no vôlei, seja no basquete, porque também isso é uma editoração jornalística que tu faz. Tu tá narrando um fato jornalístico, Claro. embora sendo um evento esportivo. Claro. Eu vou por essa linha do Zé Aldo, e sendo mais, simplificando um pouco. Eu acho que o narrador... Os advogados complexizam muito. Não, é que o narrador... Normalmente. O narrador, historicamente, ele é a grande figura da transmissão, né? Ele é a estrela da transmissão. E eu já acho que hoje em dia o narrador ele tem que se dar conta de que quanto mais vozes contarem aquela história junto com ele, vai ficar legal. Legal.
Sabe, eu acho que o narrador tem que ter o protagonismo do momento grande do jogo, mas eu tenho que usar o comentarista, eu tenho que usar o comentarista de arbitragem, eu tenho que usar muitos repórteres, eu tenho que trabalhar o plantão, sabe? Eu acho que tem que girar, a gente tem que... A grandeza de uma transmissão que não tem roteiro, que não tem nada. Silvio Benfica fala isso. A jornada vai evoluir para um programa. Ela já é, né? Ela mas já é um programa. Assim, o narrador ele vai continuar sendo o comandante daquilo. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas assim, têm que se dar conta e notar que é importante tudo isso que o Zé falou. Que o jogador está no lado esquerdo do campo de ataque e que, né, enfim... Sim, até porque... situar para quem não está vendo. Eu ia dizer, porque para rádio, por exemplo, tu tem que partir da ideia que a pessoa na tem TV a imagem. Isso é muito mais fácil. Na TV eu narro... Olhando pro monitor. E na TV tu nem pode repetir o que a pessoa tá vendo, né? Se eu tô no estádio, eu narro pelo monitor, eu não narro nem pelo campo. Claro. E isso me causa uma dificuldade quando eu vou fazer pro rádio no estádio. Porque o rádio tem que trabalhar a imaginação do ouvinte. E tu nota a dificuldade de fazer isso, de tu não ter o teu monitor ali, que é a tua bengala, que vai te dar o detalhe, que tu vai falar do detalhe. Márcia, vai encerrar e eu quero te cumprimentar. Fosse muito... natural e nos deixou muito à vontade. Que bom. Uma apresentadora assim estimula o inconsciente da fala do convidado. Que bom, que bom. Gente, eu classifico o nosso episódio pra... Eu ficaria horas numa mesa de bar com vocês, só pra ouvir tudo que vocês têm pra contar. Marca que eu vou. Olha aí. Vamos lá. Olha aí. Eu sou... Vocês não me provoquem. Eu sou gentólogo. Eu não recuso amizades. Eu brinco que eu me alimento de gente, hein? Claro. O pessoal todos nós, né? Todo mundo aqui quer uma mesa de bar. Todos nós. Meninos, muito obrigada. Melhor parte da vida. Muito obrigada por compartilharem, pelo tempo de vocês, por todas essas experiências compartilhadas hoje, porque o Fala Mercado é sobre isso, é sobre a gente poder falar, né? Poder comentar o nosso mercado e comentar exatamente aquilo que vocês fazem com tanto tesão, com tanta paixão que vocês demonstram. Tem muita paixão envolvida, né? Muito. É que vocês lidam com duas paixões, né? Que é o jornalismo, porque tem que amar muito para nós, né? Para seguir na nossa profissão. E o esporte, que é basicamente 44 paixão. anos fazendo isso é quase uma tara. Não, já é cachaça, né? O Guerrinha, o caso já é. O Guerrinha me dizia isso. O esporte é cachaça, não adianta. O rádio é uma cachaça maior ainda. Então, muitíssimo obrigada. Valeu, de verdade. obrigado. A gente que agradece, gente. Valeu. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando a nossa cartilha, aquela de canal de YouTube, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal. Viva o jornalismo, viva o Rio Grande do Sul. Viva! Viva a Argentina! Opa! Mais ou menos. Mais ou menos. Ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.